Vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurará o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Até aqui a palavra de Deus, que Deus aplica em nossos corações. Estamos aqui diante de uma nova sessão, onde Jesus Cristo agora está mostrando o caráter do cristão. Ou seja, Deus está mostrando que o cristão deve fazer. Do versículo 3 até o versículo 12 do capítulo 5 de Mateus, ele vai mostrar o caráter do cristão e no fim ele conclui o que o cristão é. Agora no verso 13 ele vai dizer o que o cristão deve fazer. Aqui descreve um contraste quando fala vós sois o sal da terra. Essa afirmação não descreve somente a situação do crente, mas descreve a situação do mundo por outro lado. A humanidade não regenerada, ou seja, as pessoas perdidas. Aqui fala da enfermidade pelo outro lado. O sal revela não somente o caráter de um cristão, como revela o mundo do outro lado que está enfermo. Nós podemos ilustrar aqui em Gênesis capítulo 6, verso 3, onde Deus disse: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois esse é carnal. Em seguida Deus manda um dilúvio, e ali só resta a família de Noé. Mais tarde vem o mesmo com relação Sodoma e Gomorra. E assim chegou muito forte até aquelas pessoas e aquelas cidades circunvizinhas por causa da enfermidade que estava muito grande. O que o futuro nos revela, né? O que o futuro nos trará, né? Essa é uma pergunta. Sal não é só um fator contraditório, mas também um fator revelatório. Mostra o lado do remédio, assim como também mostra o lado da enfermidade. Ou seja, existe o sal e existe a ferida. Existe uma vasta diferença entre o sal e a enfermidade, assim como existe uma vasta diferença entre o cristão e o não cristão. E Jesus faz aqui uma afirmação dizendo: vocês são o sal da terra. Não somente vocês carregam o sal, mas vocês são o sal da terra. O ser inteiro aqui remando ou se dirigindo para uma única direção, contrária ao mundo. Ou seja, o sal refere-se a pessoas que estão olhando para uma direção única, enquanto as pessoas que estão no mundo estão olhando para uma direção contrária. O sal é diferente, ou seja, é diferenciado da matéria a qual ele é aplicado. O sal exerce todas as suas virtudes por causa da contrariedade que existe. Aqui na segunda parte desse versículo ele vai dizer assim: se o sal deixar de ser sal, ou seja, o sal se tornar insosso. A ideia aqui significa não perder tempo com coisas fora da sua área, ou seja, não perder tempo com coisas que não venham, ou seja, que venha construir um mundo contrário ao sal. Ele está dizendo: permaneça sendo sal, porque o sal faz a diferença. Se não for o sal, então não haverá diferença.
ele vai dizer: para nada mais presta, senão a ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Sendo o sal um remédio, ele é diferente da ferida. O crente não somente é diferente, mas deve gloriar-se em Deus por essa diferença que Deus colocou em sua vida. Em outro texto ele fala: revestiu-se revestir-se de um novo homem. Aqui no contexto, isso aqui é uma sequência, e aqui fala da junção das bem-aventuranças que gerou aqui o sal, certo? O sal aqui é aquela mesma expressão que nós vamos encontrar no versículo 10, parecer com Cristo. O sal aqui refere-se à pessoa que parece com Cristo. E aqui está descrevendo que esse elemento, ele tem algumas características relevantes quando Jesus faz essa ilustração aqui. Aqui está dizendo que nele deve existir algo que contradiz as demais pessoas, ou seja, no cristão deve existir algo que contradiz as demais pessoas, algo a ser reconhecido. Entre esses, 3 coisas: a primeira, vida; a segunda, saúde; e a terceira, preservação. Quero começar da última. O sal tem capacidade de impedir a putrefação. Lembro-me no passado, isso não existe com muitas pessoas que não têm como usar uma geladeira, um freezer, coisa dessa natureza, e salga carne, às vezes peixes, e eles passam muito tempo e não se estragam, ou seja, não apodrece, porque o sal tem um poder de conservar, tem um poder de atrapalhar o apodrecimento. Então, a presença do cristão atrapalha o apodrecimento de muitos, porque a presença do cristão vai trazer luz, e a luz pode brilhar no coração das pessoas que estão ouvindo a pregação dessa pessoa por meio da sua vida, por meio da sua realidade de vida. Então, o sal tem a capacidade de impedir a putrefação. O segundo elemento, ele tem a capacidade de trazer sabor, ou seja, trazer vida, impedir que os elementos fiquem insossos, ou seja, quando não há vida, há morte. E aqui a presença que Jesus coloca aqui é que o sal traz vida, traz esperança. A presença dele surte um efeito na vida de qualquer pessoa. Toda pessoa que é constatada que é uma pessoa que é sal, é uma pessoa que faz a diferença por onde passa. Tanto faz no seu lar, como na sua comunidade, na sua oficina, em qualquer lugar, ele faz a diferença. Por que ele faz a diferença? Porque ele foi formado a partir de Deus. As bem-aventuranças foram impetradas neles, e aquelas bem-aventuranças fez com que ele parecesse com Cristo. E esse parecer com Cristo é o sal. Esse é que salga. Esse que é o fator diferenciador. Não é a ideia de estupidez, ou valentia, ou violência, coisa dessa natureza. Não. Aqui está falando de algo diferente. Um espírito de brandura, um espírito de paciência, um espírito de amor, um espírito capaz de suportar sofrimento. Então esses são alguns dos diferenciais que representa a expressão sal da terra. Igual Gálatas 2:20, onde o apóstolo Paulo chega a afirmar: já não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Paulo está dizendo
Cristo vive em mim, logo eu sou sal. E veja como Paulo era tratado por onde passava. As pessoas notavam ele porque ele era o sal. Aonde ele chegava, salgava. As pessoas ficavam inquietas por vários motivos. Um dos motivos é que Paulo andava em vida com Deus. E ele queria que as pessoas participassem também desta vida. Por isso o sal tem o poder de impedir a putrefação, tem o poder de promover vida e tem o poder de promover saúde. O sal é um elemento usado para combater várias doenças no passado, assim como nos dias de hoje. Então nada melhor do que uma saúde espiritual. Quando a pessoa é confrontada com o sal, essa pessoa é convidada a ter saúde interior. Os elementos contidos no sal vai mexer com aquela ferida. E aquela ferida vai sentir o efeito da saúde por causa do sal. Qual foi o impacto dos moravianos? Naquela cultura, eles eram tão perseguidos. Até as crianças se ajoelhavam, clamavam pela vida de Deus em suas vidas. Isso não é normal, uma criança se ajoelhar e clamar por Deus. Qual foi o impacto? O maior grupo evangelizador do mundo surgiu. Veio até no rumo aqui de nós, do Brasil, pessoas que vieram divulgar a palavra, vinda desse avivamento. Ou seja, o sal traz saúde. Então o sal é capaz de ser notado, porque do outro lado existe uma sociedade doente. O sal é notado porque ele traz vida. O sal é notado porque ele impede a putrefação. O sal é notado porque ele traz saúde. Por isso Jesus diz, vocês têm esses requisitos, por isso vocês são chamados o sal da terra. Jesus se referindo aos discípulos naquela pregação. A sociedade precisa do sal. Que Deus abençoe em nossas vidas a sua palavra. Amém.